Olá pessoal, bom dia. Vamos dar início aqui ao nosso curso de álgebra, tá? Álgebra linear para a computação. Bem, aqui nós vamos ver a parte teórica da álgebra, tudo bem? Então, basicamente, nós vamos estudar um curso de álgebra onde eu não vou levar em consideração assim todo aquele rigor matemático, a questão da demonstração, porque não é o nosso foco no curso, né? Seria um curso, se fosse um curso para matemática, a gente levaria tudo em consideração todo esse rigor matemático. Aqui é apresentar a vocês todas as nossas ferramentas, né, que a gente tem no curso de álgebra linear, onde vocês poderão usar, né, para resolver problemas no âmbito das questões, no caso, envolvendo a área de vocês, né, sistema de informação, essas coisas, como entender, né, um determinado problema físico, né, alguma modelagem e usando a questão da álgebra para resolver esses problemas. Então a gente vai apresentar diversas teorias, né, que vão ser úteis para vocês no decorrer do curso de vocês. Então, essa é a ideia. Então, nessa aula de número 1, pessoal, bem, nosso primeira aula, né, nós vamos falar de matrizes elementares, tá? Então, é uma coisa que eu acredito que a maioria já tem uma noção, né, a questão de matriz, todo mundo sabe basicamente o que é uma matriz, né? Então, nós vamos estudar um pouco o nosso objetivo aqui é definir a matriz, né? E também apresentar algumas matrizes específicas, né? Algumas matrizes bem conhecidas, especiais, que será o nosso objetivo nesse vídeo, tá? Então, inicialmente, a gente vai começar exatamente falando da nossa definição de matriz, tá? Bem, o que seria, por definição, uma matriz? Inicialmente, nós vamos denotar essa matriz por A, né, uma letra maiúscula. Então, uma matriz A sobre um corpo K. O que seria esse corpo, pessoal? O corpo vai ser, digamos assim, o conjunto onde a gente vai pegar os elementos, né, que vão compor a matriz, né? Então, é onde a gente vai pegar cada componente da matriz, tudo bem? Então, por exemplo, se há um 1, há um 2, há um N, então todos esses caras aqui vão ser elementos do corpo. Esse corpo ele pode ser um número real, pode ser um número complexo, tudo bem? Então, quando eu coloco a matriz A sobre um corpo K, significa que os elementos da matriz aqui, os números que compõem a matriz, são números reais ou complexos nesse caso, tá? Então, uma matriz é um conjunto, tá? Da seguinte forma, da forma igual como está representada aqui, ó. A1 é como se fosse uma tabela, né? Então, é uma tabela de M vezes N elemento, né? De K, tudo bem? Do corpo. Que, de uma forma mais simplificada, a gente denota dessa forma, né? A e J, com I e J variando. Bem, observe que o I, para nós, ele vai denotar o número de linhas, tudo bem? E o J vai denotar o número de colunas. Então, ó, uma linha, duas linhas, até a linha M. Então, observe aqui, ó, 1, 2, M, tá? Então, o primeiro índice aqui desses termos vão denotar um número de linha, né? A linha em que o elemento está. E o segundo termo aqui, o segundo índice, vai denotar a coluna. Então, aqui você observa a coluna fixa igual a 1, 1, né? 2, 2, 2. Então, os elementos que estão aqui estão na coluna 2, os elementos que estão aqui estão na coluna N. Então, o J varia de 1 até N e o I varia de 1 até M, tudo bem? Então, a gente denota uma matriz dessa forma, é uma tabela, né, de M vezes N elementos, é o que tem aqui, né? M vezes N, tudo bem? Disposto em M linhas, observa, 1, 2, 3 até a linha M, e N colunas, tá? E esse M e N são números naturais, né? Eles estão meio que expressando aqui uma operação de contagem, né? Eu tô contando, ó, esse cara aqui é o cara que está na linha 1, na coluna 1. Esse cara aqui é o cara que está na linha 1, coluna 2, né? Linha 1, coluna N, né? Linha 2, coluna 1. Então, é uma espécie de dizer exatamente, identificar onde está cada elemento. Então, né, por isso A é dita uma matriz de ordem M por N, exatamente. Então, a ordem da matriz é exatamente o número de linha pelo número de coluna. O número de linha pelo número de coluna diz a ordem da matriz, tudo bem? Bem, e uma notação que a gente traz, pessoal, denotaremos por esse M grande aqui, né? M grande aqui, por M por N, M grande
M por N, K. O que significa? Isso aqui é um conjunto, tá? Para nós, esse conjunto aqui vai denotar o conjunto das matrizes. Quando eu coloco M por N, significa que é o conjunto das matrizes de ordem M por N. Então, significa que é o conjunto das matrizes que tem M linhas e N colunas, tudo bem? Assumindo valores no corpo K, tá? Cujos elementos são elementos do corpo K. Então, os elementos da matriz vão ser ou números reais ou complexos, porque o K aqui para mim está denotando isso, tá? Caso, pessoal, o número de linha seja igual ao número de coluna, a gente reduz essa notação a simplesmente MNK, tudo bem? Ok. E eu posso colocar isso aqui também bem específico. Em vez de colocar o K, eu posso colocar só o R direto. Então, eu já sei que os elementos são uma matriz real, né? Então, se eu colocar o números complexos, então eu sei que os elementos da matriz são números complexos, tá? Perfeito. Agora vamos estudar um pouco sobre linha e coluna de uma matriz, tá? Na matriz que a gente trouxe aqui em cima, né, a matriz 1, que é essa aqui, as ênupras, né, horizontais. Aí, quando eu falo ênupras, pessoal, eu posso dizer, por exemplo, observe que aqui eu tenho 1, 2, reticência até N. Então, observe que está variando, é o segundo termo aqui, né? Então, eu tenho N elementos. Então, a gente diz ênupras, né? Tenho N elementos, tá? Então, essas ênupras horizontais aqui, então, essa, elas são as linhas da coluna, tudo bem? Então, as ênupras horizontais, que são L1 igual, ó, observe que esses elementos aqui são os elementos que estão dispostos exatamente aqui na primeira linha, tá? As ênupras horizontais, a linha 2, né, a linha M, são chamadas linha da matriz, tá? E as ênupras verticais, que aí a gente já olha agora para cá, né? Essa, esse e essa, né? São chamadas colunas, tá? Então, essas são as colunas, aqui, ó. C1, C2, Cn, tá? Vamos denotar assim dessa maneira. Perfeito. Vamos trazer alguns exemplos de matrizes, pessoal. Bem, o primeiro exemplo, observe que essa matriz aqui, ó, é uma matriz real, né? Ou seja, os elementos aqui são todos números reais, observe. E qual é a ordem da matriz, pessoal? Observe que o primeiro termo aqui, ele expressa para nós a letra M, que é o número de linhas. Então, quantas linhas a gente tem? Ó? 1, 2. E a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4 colunas. Então, a ordem da matriz é 2 por 4. Significa que essa matriz aqui, ele pertence a esse espaço, né? Um espaço das matrizes de ordem 2 por 4, R, né? Sumindo valores em R. Tudo bem? Um outro exemplo, pessoal. Imagine que a gente tem um D, uma matriz 3 por 3, tá? Uma matriz que a gente vai ver depois, que é as matrizes cujo o número de linha é o mesmo número de colunas, elas são chamadas de matrizes quadradas. Né? Então, a matriz 3 por 3 é definida da seguinte forma. Aqui eu não digo exatamente quem são os termos aqui, mas eu dou uma fórmula que determina que determina cada número desse daqui da matriz, tá? Ó, D e J é 2I mais J. Quando o I e o J varia de 1 até 3, né? Porque a gente tem uma matriz 3 por 3. Então, com essa regra aqui, galera, a gente consegue descrever quem são esses elementos aqui, né? Que vão compor a matriz. Quem é o D1, D12, D13, que vai até o D33, né? Porque é uma matriz 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas, tá? Então, observe, ó. O I, ele caracteriza a linha, o J, a coluna, né? Então, por exemplo, aqui, quando a gente pega esse cara aqui, o D11, ele é o elemento que está na linha 1, coluna 1. Então, a gente está fazendo aqui o D11, a gente só substitui aqui, ó. Se a gente calcula o D1, a gente está fazendo o I igual a 1 e o J igual a 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1, que dá 3, tá? Então, ó, o D11 é 2 vezes 1 mais 1, porque eu estou fazendo I igual a 1. Observe a regra, tá? A regra é 2I mais J, tudo bem? O D12, agora eu estou fazendo o I igual a 1 e o J igual a 2. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 2, que dá 4. E aí, pessoal, eu vou fazendo isso aqui para todos esses outros elementos, tá? Por exemplo, o D13, né? O I igual a 1 e o J igual a 3. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 3, que dá 5, tá? Quem seria o D21, por exemplo? Ó, o D21 é o elemento que o I é 2 e o J é 1.
Então, vai ficar 2 vezes, ó, no lugar do I eu coloco 2, no lugar do J, 1. Vai ficar 2 vezes 2 mais 1, que dá 5, né? 2 vezes 2, 4, mais 1, que dá 5. Então, pessoal, quando eu for fazendo isso daqui, até eu chegar no D33, né? D33 vai ser 2 vezes 3 mais 3, né? Que dá 9. Então, eu vou descrever quem é a matriz D. Então, eu posso representar a matriz também dessa forma, né? Dou a regra dos elementos. A regra com o qual eu vou determinar os elementos, tá? Agora, vamos falar de uma propriedade, pessoal, que a gente tem, né? Que é a questão da igualdade de matrizes, tá? Por exemplo, o que seria dizer que duas matrizes são iguais, né? Bem, imagina que eu tenha duas matrizes. A primeira matriz, ela é formada dessa maneira, né? Os elementos dela são A e J. E a matriz B, os elementos são B e J. Isso aqui é uma forma compacta, a gente já viu, né? Aqui em cima, iniciando o nosso vídeo, eu falei, ó, uma matriz A eu posso denotar dessa forma. A e J, o I varia na ordem da matriz, tá? Então, aqui, a gente tem a matriz A e a matriz B. Os elementos da matriz A é A e J, os elementos da matriz B é B e J. E quando que essas matrizes são ditas iguais, pessoal? É simples, né? Dizer que A é igual a B, ou seja, que a matriz A é igual a B, se elas têm a mesma ordem, tá? E os elementos correspondentes são iguais. Ou seja, A e J é igual a B e J para todo I e para todo J. O que significa isso, pessoal? É simples, ó. Por exemplo, os elementos correspondentes. Então, por exemplo, se eu pego o elemento que está na linha 1 e coluna 1 da matriz A, ele tem que ser igual o elemento que está na coluna 1 e linha 1, né? Na linha 1 e na coluna 1 da matriz B. Então, por exemplo, o A1 teria que ser igual o B11, que é o que a gente está fazendo aqui, ó. O I está variando aqui. Ele vai variar de acordo com a ordem da matriz, tá? Então, os elementos da linha correspondente vão ter que ser iguais. Os elementos da linha 1 e coluna 2 tem que ser igual ao elemento da linha 1 e coluna 2 da B. Então, a gente vai ter que ter essas igualdades, tá? Em forma resumida, dizer que A é igual a B é se somente se o A e J é igual a B e J para todo I e para todo J, tá? Então, não sei se vocês têm essa noção aqui do que significa esse símbolo aqui, né? Ele significa se e somente se. Para dizer de forma bem clara o que significa o seguinte, pessoal, que se o A é igual a B, implica que os elementos correspondentes são iguais, tá? Ou seja, então, essa relação implica nessa, tá? Se eu tenho essa igualdade, eu tenho essa. Agora, o se e somente se, uma coisa assim, A igual a B implica que A e J é igual a B e J, tá? Então, se os elementos, a matriz A é igual à matriz B, significa que os elementos correspondentes são iguais. Mas, se os elementos correspondentes são iguais, B e J, implica que matriz A é igual à matriz B, tá? Então, observe o que aconteceu, pessoal. Essa relação de si somente si significa que essa relação implica nessa e essa relação implica nessa. Então, uma relação de ida e volta, tá? Essa vai nessa e essa vai nessa, tudo bem? Então, se fosse simplesmente isso implica nisso, significa que se a matriz for iguais, os elementos correspondentes são iguais. Mas isso aqui, essa relação, não me diz que se essa igualdade é verdadeira, essa é, tá? Então, só o que vai me garantir isso é o se e somente se. Se e somente se significa que a igualdade ela pode ir daqui para cá e vir daqui para cá, tudo bem? É a mesma coisa. Bem, vamos fazer um exercício, pessoal. Vamos tentar verificar se a matriz A é igual à matriz B. Mas para isso, nesse exercício aqui, eu quero determinar o valor de x para que as matrizes A e B sejam iguais. A gente acabou de ver pela definição acima, pessoal, que as matrizes são iguais quando os elementos correspondentes são iguais. Aí você olha aqui, pessoal, olha, na posição linha 1, coluna 2, é igual a linha 1, coluna 2. Tá aqui, ó. Linha 2, coluna 1, é igual a linha 2, coluna 1, da matriz B. Linha 2, coluna 2, é igual a linha 2, coluna 2 da matriz B. O elemento da linha 3, coluna 1 da matriz A é igual
o elemento da linha 3, coluna 1 da matriz B. E a gente tem também aqui o elemento da linha 3, coluna 2 é igual ao elemento da linha 3, coluna 2 da B. Então, de certa forma, pessoal, a gente já tem que todos esses aqui estão satisfazendo a igualdade. Só que esse elemento aqui não está satisfazendo a primeiro momento, certo? Então, para que a matriz A e a matriz B, todos os elementos correspondentes têm que ser iguais. Então, a gente já sabe que esses outros aqui são. Então, precisamos que esses valham essa igualdade também. Então, nós podemos dizer que a matriz A é igual à matriz B, se somente se, tá? Esse elemento da linha 1, coluna 1, tem que ser igual ao elemento da linha 1, coluna 2, coluna 1 da matriz B. Então, significa o quê? X quadrado tem que ser igual a 5x menos 6. Só que isso aqui eu posso fazer uma manipulação, isso é se somente se, tá? A relação de se somente se. O x quadrado, pego os 5x, jogo para o outro lado, vem menos 5x. Pego menos 6, jogo para o outro lado, vem mais 6. E aí aqui vai ficar 0. Então, a matriz A é igual à coluna A à matriz B, se somente se essa equação aqui, né? A solução dessa equação aqui ou seja, essa equação aqui é satisfeita, tá? Então, é uma equação do segundo grau, a gente já sabe, né? Igualada a zero. Então, o que vai satisfazer? Essa matriz aqui vai ser igual a matriz B, se somente se os x que vão satisfazer, né? Vão ser os x que vão ser solução dessa equação. Ou seja, aqui a gente reduziu o nosso trabalho. A matriz A vai ser igual a matriz B e os x que vão satisfazer essa igualdade vai ser os x que são solução dessa equação. Então, como é que a gente resolve isso daí, pessoal? Bem, eu não vou me prender aqui a resolver a equação do segundo grau, porque eu acredito que a maioria já deve ter essa noção, tá? Mas a gente pode usar a fórmula de Bhaskara, tá? Ou seja, a gente sabe que o x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, tá? Onde delta é b quadrado menos 4ac, tá? E aí você calcula o delta, né? O a é o coeficiente do x quadrado, b é menos 5 aqui, o c é o inteiro independente, no caso 6. Então, você calcula que o delta, depois que você calcula isso daqui, você vai ter duas raízes. Uma outra forma de você fazer de forma bem mais rápida, pessoal, é considerando a questão da soma e produto, né? Então, a gente sabe que a solução da equação do segundo grau, ela satisfaz uma propriedade, né? Que você tem que imaginar dois números que quando você soma dá o sinal oposto do B e que multiplicado dá o C. Então, por exemplo, dois números que somado dá o sinal oposto do B. O B é menos 5. Então, dois números que somado dá 5, que é o sinal oposto. Então, 2 e 3, né? Somado dá 5. E quando eu multiplico esses dois números, dá o C. 2 vezes 3 dá 6. Então, você consegue determinar de forma bem rápida, tá? Então, a nossa solução é x igual a 2 e x igual a 3. Ou, né? Então, aqui o exercício pede, determine o valor de x para que as matrizes, né, A e B, sejam iguais. Então, os x que vão satisfazer essa igualdade são os x que vai dar ou x igual a 2 ou x igual a 3. O que é verdade, pessoal, porque se você pega o x igual a 2, 2 ao quadrado dá 4. E aí aqui vai ficar, ó, 5 vezes 2, né, dá 10. Menos 6 dá 4. Então, ó, vale a igualdade, 4 igual a 4. A mesma coisa vai valer para o 3, faça essa verificação, tá? Agora, pessoal, só para a gente finalizar aqui o nosso vídeo, eu vou apresentar a vocês algumas matrizes especiais, tá? A primeira dela é a matriz nula. O que é a matriz nula, pessoal? É a matriz cujo todos os elementos da matriz são nulos, tá? Então, basicamente, a matriz A e J é nula se somente se os termos dela, todos os A e J são nulos, todos, entendeu? Então, por exemplo, aqui eu tenho a matriz nula de ordem, o quê? Eu tenho 3, né, linhas e 2 colunas, 3 por 2. Aqui eu tenho uma matriz nula de ordem 2 por 2, tá? Então, todos os elementos são nulos. A matriz coluna, pessoal, o próprio nome já diz, né? É uma matriz que possui somente uma coluna, né? Ou seja, ela é do tipo M por 1, tá? Ou seja, M linhas e uma coluna.
tá? Então, por exemplo, essa daqui é uma matriz coluna, né? Ou seja, eu tenho 4 linhas e uma coluna, então 4 por 1. Aqui eu tenho 3 linhas, quer dizer, 2 linhas e uma coluna, tá? Então, uma matriz coluna é uma matriz que possui só uma coluna, tá? Uma matriz linha, o próprio nome também já diz, né? É uma matriz que possui uma única linha, tá? Então, são matrizes desse tipo, né? Por exemplo, isso aqui é uma matriz que possui 5 colunas e uma linha. Então, o importante é ter só uma linha, tá? E algumas vezes também denominado de vetor coluna, tá? Vetor coluna, quer dizer, vetor linha, desculpa, e esse daqui também em alguns casos denominado de vetor coluna, tá? E o que seria matriz quadradas, eu já até falei de certa forma, né? Matriz quadrada é aquelas que o número de linhas é igual ao número de colunas, tá? Então, aí a gente tem uma matriz quadrada, tá? Então, por exemplo, essa matriz aqui você pode ver que você tem 4 linhas, ó, 1, 2, 3, 4, né? E você tem 4 colunas, tá? Então, essa aqui é uma matriz quadrada de ordem 4, porque ela é de 4 por 4. E nessa matriz quadrada, você pode extrair dela uma diagonal, né? Então, o que seria uma matriz diagonal, pessoal? Uma matriz, para a gente, diagonal, é uma matriz na qual todos os elementos fora da diagonal principal são necessariamente nulos, tá? Então, o que é a diagonal principal, pessoal? É a diagonal aqui, a maior diagonal que você tem, digamos, na matriz, tá? Então, essa para você vai ser a diagonal principal. Então, por exemplo, você tem uma matriz quadrada, então, qual é a maior diagonal? Que é a diagonal que possui 4, né? 4 elementos. Então, essa aqui para nós vai ser a diagonal principal. Para uma matriz ser matriz diagonal, significa que todos os elementos fora dessa diagonal é nulos. Então, por exemplo, para que essa matriz fosse diagonal, todos esses caras aqui, né? Todos esses caras bem aqui teriam que ser nulos, assim como esse daqui, tá? Todos esses daqui também teriam que ser nulos, perfeito? Então, por exemplo, essa matriz aqui, ó, ela é uma matriz, né? É uma matriz diagonal, porque observe que todos os elementos fora da diagonal principal, né, são nulos, observe. É uma matriz de ordem 3 por 3 e todos os elementos fora da diagonal são nulos. Aí uma coisa você deve se perguntar, professor, todos os elementos fora da matriz tem que ser nulo. E a diagonal pode ser nulo? Pode, pessoal. A única coisa que determina, por exemplo, é que os elementos fora da diagonal sejam nulos, tá? Então, observe, essa aqui é uma matriz diagonal, porque todos os elementos fora da diagonal principal são nulos. E se aqui na diagonal tiver elementos nulos, não tem problema. Ou até mesmo se todos os elementos dessa diagonal for nulos, também não tem problema. Deve ser uma matriz diagonal, tá? O que determina a matriz ser diagonal significa que os elementos fora da diagonal principal são nulos, tá? É uma matriz diagonal. Bem, uma matriz, eu coloquei diagonal, mas está errado aqui, tá? Matriz identidade, tá? Matriz identidade. O que seria a matriz identidade? É uma matriz, né, na qual todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1, tá? Diagonal que também é identidade, tá? Vou colocar assim. Matriz identidade é uma matriz na qual todos os elementos da diagonal principal são todos iguais a 1, tá? Por exemplo, eu poderia pegar essa matriz aqui, não me importa todos os elementos da diagonal são iguais a 1 e fora dela são nulos, tá? Então, por isso que ele fala aqui, né? É uma matriz diagonal na qual... Acho que eu escrevi errado. Tá. É toda matriz diagonal... Tá mal escrito. A gente pode tomar uma matriz diagonal, tá? Que aí a gente já sabe que todos os elementos fora da diagonal principal são nulos. Só que na diagonal, esses elementos aqui precisam ser iguais a 1, tá? Então, aqui teria que ser simplesmente 1. Aqui teria que ser 1.
aqui teria que ser 1 e aqui teria que ser 1. Isso seria uma matriz de identidade. Então, é uma matriz diagonal. Então, dizer que ela é uma matriz da diagonal já significa que esses elementos aqui são todos nulos, com os elementos da diagonal todos iguais a 1. Isso é uma matriz de identidade, tá? Um pouquinho mal escrito aqui. Continuando com as nossas matrizes específicas, vamos falar um pouco sobre a matriz triangular superior. O que é uma matriz triangular superior, pessoal? É simples, tá? É uma matriz quadrada, a gente já sabe, então, na qual os elementos abaixo da diagonal principal são todos nulos. Isto é, A e J é zero se o I for maior do que J. Então, observe, pessoal. Olha só, essa aqui é uma matriz diagonal. Por quê, pessoal? Observe. Vamos observar inicialmente a nossa matriz, aonde está a nossa diagonal. Nossa diagonal aqui, ó. Tá aqui a nossa diagonal, tá? Então, tá aqui a nossa diagonal, tá? E aí, observa o seguinte, que todos os elementos que estão abaixo da diagonal são nulos. Então, ela é uma matriz diagonal superior. Quando falo superior, significa que os elementos não negativos estão acima da diagonal, observe, tá? Essa é uma matriz triangular superior. E, analogamente, a gente define uma matriz triangular, né? Inferior. A gente fala triangular porque dá a ideia de ficar um triângulozinho aqui, tá? Então, observe. Então, o que seria uma matriz triangular inferior, pessoal? A gente só ia mudar, né? Todos os elementos que estão agora acima da diagonal seriam nulos. E aí, os elementos não nulos estariam aqui abaixo. Aí, a gente teria uma matriz triangular inferior, tá bom? Perfeito, pessoal. A gente já conheceu diversas matrizes, né? Essas matrizes, conhecer a matriz é importante porque elas têm características importantes que a gente vai acabar se deparando no decorrer do curso, tá bom? Beleza. Uma outra característica, um outro tipo de matriz que eu trago para falar para vocês é a matriz simétrica. O que seria a matriz simétrica? É uma matriz quadrada, tá? Ela é dita simétrica se o A e J é igual ao AJI. Olha só, galera. Então, o que significa isso, pessoal? Significa basicamente o seguinte, pessoal. Por exemplo, você pega os elementos A1, 2. Ele tem que ser igual ao A2, 1. Certo? A e J é igual a AJI. Então, meio que o elemento da linha 2, da linha 1, coluna 2, ele tem que ser igual ao elemento da linha 2, coluna 1, tá? Então, observe que os elementos, na verdade, eles são meio que esses opostos aqui, eles têm que ser iguais, tá? Então, observe meio que esses extremos aqui, ó. Então, por exemplo, essa matriz aqui, ó, ela é uma matriz simétrica. Por quê? Primeiro, os caras da diagonal, né, eles têm a característica deles serem, por exemplo, A1, né? A22, né? Então, é óbvio que aqui, esses caras aqui meio que não entram nessa conta, né? Porque o A1 vai ser igual, que seria o simétrico dele, seria o próprio A1, né? Então, não muda muito. Agora, esses caras aqui são os caras que você tem que analisar. Por exemplo, aqui, ó, o A1, 2, ele tem que ser igual o elemento da A2, 1. Então, quem é o cara do A2, 1? Tá aqui, ó. Então, ó. 2 é igual a 2. Primeiro já foi. Quem é esse cara aqui, ó? É o A1, 3. Então, o A1, 3 tem que ser igual o A3, 1. Quem é o cara do A3, 1? A linha 3, coluna 1. Tá aqui. Então, observe. Menos 1 igual a menos 1. Ok. E a gente analisa esse outro cara aqui, ó. Quem é esse cara aqui? É o A2, 3, né? Então, o A2, 3 tem que ser igual o A3, 2. Então, quem é o A32? Linha 3, coluna 2. Está aqui, ó. Então, observe que vale a desigualdade. Então, essa matriz é uma matriz simétrica. Então, uma matriz simétrica é uma matriz desse tipo, tá? Perfeito, pessoal. E é uma matriz que não é simétrica, né? Ou seja, é uma matriz que a gente chama de antissimétrica, tá? E aí, a gente pode ter uma característica para essa matriz antissimétrica. Ela tem essa cara aqui, né? O A e J é igual a menos AJI.
Então, é como se tivesse o que seria uma matriz antissimétrica. Eu acabei de falar para vocês o que seria uma matriz simétrica. Então, por exemplo, imagine vocês que aqui fosse 2, aqui menos 2. Aqui é menos 1, aqui é mais 1. Aqui é 4, aqui é menos 4. Então, essa aqui, se eu mudasse esses sinais, seria uma matriz antissimétrica, porque o AIJ seria menos o AJI, tá? Então, aí a gente teria uma matriz antissimétrica. Bem, pessoal, o nosso objetivo nesse vídeo era isso mesmo, nessa primeira aula, tá? Era apresentar para vocês a definição de matriz, simplesmente, e depois alguns conceitos, né? De algumas matrizes especiais. Na verdade, a gente está conhecendo esse mundo ainda, tá? Então, eu estou apresentando diversos tipos de matrizes especiais para que vocês já vão se familiarizando com esse cenário, digamos assim, né? E aí, nos próximos vídeos, a gente já vai estudar algumas propriedades mais intrínsecas, né, dessas matrizes, tá? E aí a gente vê como a gente procede mais adiante usando essas propriedades no decorrer do nosso estudo, tá? Então, nessa primeira aula mesmo era só essa apresentação, né, de algumas matrizes especiais. É interessante você ficar analisando esse tipo de matriz, né, entendendo quais as características de cada um e saber exatamente, olhar para a matriz e já saber que tipo de matriz ela é. E eu deixo uma dica para vocês, pessoal, por favor, peguem esses vídeos e tentem copiar esse conteúdo. Vai ficar muito mais fácil para depois você saber, né, onde está muitas vezes a gente vai precisar referenciar uma coisa que foi vista no vídeo lá atrás. Então, se você for anotando, você já vai ter uma noção aonde está, para você fazer aquele link, né, quando a gente for precisar linkar com as coisas que a gente viu aqui atrás, coisa que a gente vai ver lá na frente. Então, tentem copiar. Além de ser bom, porque quando você copia, você aprende muito mais, também você vai montando o seu material, onde você pode acrescentar mais coisas, colocar os exercícios que a gente vai repassando, e aí você vai ficando com material bom para o decorrer do curso, tá? E para o decorrer dos próximos cursos. Então, era isso, pessoal. A gente fica por aqui e até o próximo vídeo.